Beleza? Então foi. Pessoal, retomando. Falávamos sobre as formas de início do inquérito policial. Vimos que pode ser por meio de requisição do Ministério Público, por requerimento de instauração do próprio ofendido. Vimos que não é o ideal que o próprio magistrado faça a requisição, muito embora isso seja comum, porque afinal de contas esse magistrado que requisita a instauração desse IP certamente estará comprometido com esta futura causa. Haverá aí aquilo que a gente viu nos nossos encontros anteriores, um fruto de dissonância cognitiva, caso esse magistrado venha julgar um inquérito que ele mesmo requisitou. Falamos um pouquinho sobre o problema lá do inquérito no STF, sobre as fake news. Um pouquinho antes começamos falando sobre os 4 modelos de investigação preliminar, sendo elas as mais conhecidas como inquérito policial, que é aquela prevista no Código de Processo Penal, a sindicância ou procedimento administrativo disciplinar, a comissão parlamentar de inquérito e também o procedimento investigatório criminal no Ministério Público, a investigação direta pelo Ministério Público, né? O PIC. Ótimo, pessoal. Eu já tinha adiantado a vocês quais são os objetos do inquérito e quais são suas limitações, né? Eu tinha dito para vocês que o objeto de um inquérito policial necessariamente tem que ser um fato. Não se admite um inquérito que investigue pessoas. E este fato tem que ser minimamente criminoso. E este fato tem que estar minimamente delimitado. Eu não posso ter um inquérito temerário para fazer aquilo que ficou conhecido como fishing expedition, tá bom? Uma pescaria de elementos informativos. Eu não posso ter um inquérito que vai cavar uma investigação, não é isso. Não posso ter nada que não se possa verificar a priori numa portaria de instauração sobre a que se refere, né? Como é o caso deste inquérito em tramitação no Supremo Tribunal Federal para apurar as chamadas fake news. Nem dá para saber exatamente o que é, né? O que é uma fake news? Como eu posso investigar? São todas as fake news? São as fake news que dizem respeito ao Supremo? São as fake news publicadas na Folha, no Estadão ou no Globo? Ou são as fake news publicadas em blogs e redes sociais? Não dá nem para saber, não é mesmo? De quando são essas fake news, etc. Além disso, uma portaria de investigação de inquérito, o objeto do inquérito tem que estar ali descrito como um fato aparentemente criminoso. Não é isso, pessoal? O que é um fato aparentemente criminoso? Um fato que a priori é típico antijurídico culpável. Eu não posso mais ter um inquérito para investigar o crime de adultério. Vocês sabiam que até 2005 era crime o adultério? Vejam vocês. Perigo, hein? Faltou cadeia. Oi? Faltou cadeia, né? Ou houve aí, meu caro, Edson, talvez a aplicação do princípio da adequação social, né? Vai saber, de repente legalizaram o adultério porque, afinal de contas, assim como a maconha, estava todo mundo fazendo. E aí, de repente, resolveram que era o caso de descriminalização do adultério, que, afinal de contas, não tem bem jurídico algum, né? Não se sabe por que se criminalizava isso. Era mais um dos crimes contra os costumes, né? Enfim, pessoal, eu hoje não posso ter um inquérito policial, Betânia, com uma portaria de instauração para investigar o crime de adultério do meu vizinho, né? Imagina o delegado, ele acorda e fala, já sei, vou instaurar um inquérito para investigar uma conduta de adultério do meu vizinho. Na verdade, quem que ele está investigando? É a esposa dele, né? Ele quer saber se, na verdade, está acontecendo um adultério contra ele. Ele não pode mais fazer isso, porque, afinal de contas, essa conduta não é mais aparentemente criminosa. Não há tipo penal para isso. Se ele coloca na portaria de instauração de inquérito uma conduta atípica, esse inquérito é ilegal, tá? Ótimo. E se ele também não delimita qual é o fato que ele está investigando nessa conduta, neste inquérito policial, nessa portaria de inquérito policial, este também é um inquérito policial ilegal, tá bom? A portaria tem que ser minimamente delimitada. É muito importante aquilo que está dito na portaria. Sob pena da gente ter aquilo que ficou conhecido como fishing expedition, tá? Uma pescaria de elementos incriminatórios contra pessoas. Ótimo. Pessoal, o inquérito é uma atividade preparatória para o exercício da pretensão acusatória, como eu já havia dito a vocês.
Para a instalação de inquérito, basta, como a gente já viu, a notícia de um fato criminoso. A pessoa que narra um fato criminoso, ela não precisa provar nada do que ela está fazendo. Claro que ela vai ter, eventualmente, as consequências de uma denunciação caluniosa ou de uma falsa comunicação de crime, caso tudo aquilo que ela tenha dito seja mentira e ela saiba que é mentira, tá? Se ela não sabe que é mentira, não tem problema. Se, sei lá, eu minto para a Brena, induzindo ela a erro, para que ela vá até uma delegacia de polícia e relate um fato criminoso contra a Maria, a Brena não poderá ser condenada por denunciação caluniosa. Primeiro porque ela está em erro de tipo, né? Ela desconhece uma circunstância de fato que, caso existente, justificaria a sua conduta. Além do que, ela também não tem dolo, ela não tem o dolo do tipo de imputar falsamente um crime contra a Maria. Portanto, ela, não sabendo que é mentira, não comete o crime de denunciação caluniosa. Muito que bem. Pessoal, e ainda que assim não fosse, vejam vocês, na portaria de instauração de inquérito, a gente precisa no mínimo de indícios de materialidade. Ao longo do inquérito policial, são colhidos elementos informativos, vejam bem o que eu disse, elementos informativos e não provas, tá? Elementos informativos para desvelar indícios de autoria. Se eu instaurei um inquérito é porque eu sei de um fato criminoso. O que eu busco, no entanto, são indícios de autoria, já que eu já tenho aqui um fato aparentemente criminoso. De modo que, para que haja deflagração de uma ação penal, o que eu preciso? Mais do que um fato aparentemente criminoso, eu tenho a necessidade de que esse fato aparentemente criminoso tenha sido indiciariamente, ao menos, cometido por alguém. Eu só posso abrir uma ação penal contra alguém. Então, este inquérito vai tentar dar subsídios a essa futura ação penal. Só haverá ação penal quando existirem indícios suficientes de autoria. Isto é, uma probabilidade de que alguém praticou um delito, de que alguém praticou um fato punível. Vejam, eu não quero a prova de que alguém foi o responsável por uma conduta criminosa. Eu quero indícios de autoria, até porque não há prova sendo produzida nessa fase. A gente vai discutir isso. Eu preciso que haja indícios suficientes de autoria. O que são indícios de autoria? Ora, quando os elementos informativos colhidos ao longo da investigação indicam, convergem para uma pessoa. Todos os indícios colhidos convergem para uma pessoa. O que é que vai acontecer com ela? Vai haver o que contra ela? Um indiciamento. Os indícios coincidem em direção a Brena. Os indícios coincidem em direção a Betânia. Portanto, eu tenho indícios de autoria. Tá bom? É isso. São indicativos de que teriam sido essas pessoas as responsáveis por uma conduta criminosa. Ótimo. O IP também, pessoal, tem que demonstrar que aquele fato aparentemente criminoso, de fato, se reforçou. Agora, eu estou colhendo mais elementos que dão subsídios àquela materialidade de fato aparentemente criminoso. Pode ser que esse inquérito tenha sido instaurado para apurar um fato aparentemente típico. Uma conduta que formalmente se amolda a algum dos diversos tipos penais do Código. Por exemplo, matar alguém. O inquérito colheu, vamos imaginar, há aqui um cadáver alvejado por disparo de arma de fogo. Me parece que há um crime de homicídio. Eu vou instaurar uma investigação para apurar a autoria desse crime de homicídio, mas também a materialidade do fato típico antijurídico ou ilícito e culpável. Muito embora eu tenha um corpo alvejado por disparo de arma de fogo, não significa que eu tenho necessariamente um homicídio. Pode ter sido o quê, pessoal? Um suicídio. E pode ter sido o que mais? Uma legítima. Afinal de contas, esse disparo de arma de fogo decorreu de uma injusta agressão de alguém que era vítima dessa injusta agressão e que reagiu proporcionalmente, de modo a se defender. Então, ainda que eu tenha materialidade ali de algo que se subsume, que há um juízo de subsunção
do fato à norma do homicídio, não necessariamente essa conduta será antijurídica. Ela é típica. A conduta de disparar arma de fogo contra alguém provocando a sua morte é crime. Eu matei essa pessoa. Foi o meu disparo de arma de fogo que gerou o resultado típico. Há nexo de causalidade e imputação objetiva desse fato, dessa conduta. No entanto, não haverá um juízo de antijuridicidade. Há um fato típico, mas esse fato típico não é antijurídico porque, na verdade, eu estava amparado por uma causa de justificação, por uma excludente de antijuridicidade, e isso ficou demonstrado no inquérito. Os indícios convergem para isso. Os indícios não apontam a materialidade, porque, afinal de contas, a conduta estava amparada por uma excludente de ilicitude, tá bom? Pessoal, além disso, o inquérito é de cognição sumária, limitada a uma tutela de aparência. Isso significa que aquela cognição perfunctória, superficial, eu estou no primeiro plano. Eu não preciso de uma prova que mergulhe nos fatos, perícias inacabáveis e tudo que seja o mais robusto possível para demonstrar indícios de autoria e materialidade. Não, eu só preciso agora, nesse momento, de uma análise sumária, limitada, de tutela de aparência, porque tudo isso depois será aprofundado aonde? Perante o juízo, que é a arena de produção das provas com contraditória e ampla defesa, em que o réu é chamado a participar e poder refutar e reagir às cargas que são levadas contra si. Então, pessoal, isso também tem algumas implicações. Se o inquérito policial é de cognição sumária, limitada e não plenária, exaustiva, isso significa que ele não pode ter uma duração muito longa. Concordam comigo? Se eu não tenho uma cognição aprofundada, uma cognição plenária mais sem sumária, eu não posso admitir um inquérito que dure 6 anos, 7 anos, 10 anos. E a gente sabe que existem inquéritos que tramitam há 6, 7, 8, 9 ou 10 anos, não é mesmo? Porque, afinal de contas, a gente adotou a teoria do não prazo e ninguém sabe exatamente o que é a duração irrazoável do processo, né? Tem que construir a cada caso. Então, pessoal, nessa cognição sumária, o delegado não precisa esgotar as provas. O delegado não precisa esgotar as diligências. O delegado não precisa produzir tudo quanto for possível. Não. Se ele produziu 5 diligências que já indicam indícios suficientes de autoria e materialidade, ele não precisa produzir 15 diligências. Tá bom? Aquelas 5 diligências que ele produziu já são suficientes. O IP, pessoal, busca apenas verossimilhança do crime. É aquilo que a gente chama de fumus comissi delicti, que também é um requisito para a deflagração da ação penal. A gente só vai ter fumus comissi delicti quando existirem indícios suficientes de autoria e materialidade. Traduza fumus comissi delicti como fumaça do crime, que significa indícios de autoria e materialidade. Haverá indícios de suficiente autoria e materialidade quando esses elementos colhidos numa fase de investigação preliminar convergirem para um fato típico antijurídico culpável que tenha sido praticado por uma determinada pessoa. Tá bem? Ou por algumas determinadas pessoas. Tá bem? Ótimo. Dúvidas contra objetos e limitações? Qual é o seu nome? É Gabriel. Diga lá, Gabriel. No caso, se o acusado ele confessa a autoria, o inquérito pode ser dispensado? O inquérito sempre é prescindível. Sempre é prescindível. O inquérito para que serve? Para colher elementos suficientes de autoria e materialidade, de modo a embasar a opinio delicti, que é a opinião do Ministério Público titular da ação penal, dominus litis. Ora, o titular da ação penal pode ser que num pedido de dilação de prazo do delegado de polícia que ainda está executando diligências, o Ministério Público pode entender que já há ali elementos suficientes de autoria, porque afinal de contas o acusado foi lá e confessou. Pode entender que sim, e pode prescindir de demais diligências. Mas a confissão por si só não significa que há indício suficiente de autoria. Tá bem?
a confissão por si só não significa que há indício suficiente de autoria. Dúvidas quanto a isso? É necessário que outros elementos corroborem aquela confissão. Imagina que alguém confesse um crime que nunca aconteceu. Não há materialidade, mas há indícios suficientes de autoria. Você vai oferecer essa denúncia? Alguém confessa um crime que não aconteceu? Alguém confessa que matou o presidente da República e o presidente aparece amanhã na TV? E aí? Entendeu? Diga lá, meu caro. Professor, salvo o melhor juízo 239 do CPP traz o conceito do que seja indício. Aham. E aí fala mais ou menos assim, que indício deve guardar relação com o fato e tal. Eu estava pensando o seguinte, naquele exemplo que você falou do policial, que aborda uma pessoa, encontra droga, de repente por livre e espontânea vontade a pessoa chegou lá e levou ele na casa dele, e tudo mais. Vamos supor que realmente esses não sejam os fatos e que essa declaração toda do policial não guarda relação exatamente com o fato. Você está dizendo que os policiais militares mentem? Não exatamente. E aí, haveria alguma nulidade? Poderia alegar que não guardou relação e por isso falta justa causa e tal, mas vamos supor que realmente a pessoa tenha cometido um crime, mas não como foi relatado. Não, olha, é muito comum que nas investigações existam depoimentos conflitantes, certo? Depoimentos conflitantes. Isso não invalida os indícios de autoria e materialidade. É natural que pessoas digam coisas diferentes sobre fatos. Afinal de contas, a memória é falível e cada um tem uma percepção ou cada um cria uma narrativa daquilo que aconteceu. Não vejo isso como um problema, não vejo isso como falta de justa causa, porque há um conflito de versões entre o que disseram os policiais, os vizinhos, os familiares do acusado e o próprio acusado. Se cada um contar uma história diferente, vai caber depois ao juiz fundamentar por que ele deu maior valoração a cada um desses testemunhos. Percebe o que eu estou falando? Isso não significa que não há justa causa para ação penal. Imagina, os policiais narram que o próprio investigado franqueou a entrada ao domicílio. Mas todos os vizinhos que viram o fato dizem que não, que na verdade a polícia chegou chutando a porta. Esse é o exemplo? E aí não haveria justa causa para ação penal? Eu acho que há, porque, sei lá, os policiais militares ingressaram no domicílio e encontraram lá mais droga. E esse é um crime permanente. Ainda que que os policiais não tenham entrado a partir da autorização do investigado, há indícios suficientes de autoria e materialidade. Percebe o que eu estou falando? Muito embora, para mim, essa é uma hipótese de violação de domicílio. Tá bom? Mas eu cairia naquela hipótese do encontro fortuito. Seria isso? Não, até nem. Imagina, o cara foi pego com droga na esquina e aí a polícia foi até a casa dele, chutou a porta e encontrou mais droga. Não é fortuito. Faz sentido. O primeiro lugar que você vai, você encontrou uma pessoa, você fala, onde você mora? Mora ali. Ah, e essa droga aqui é sua? Não, não é minha, mas tá com você por quê então? Porque a minha tá em casa. Então vamos lá na sua casa. O cara fala isso, é inteiro, né? Então. Professor, ali no caso, que o STJ já viu, já julgou que prova obtida por mensagem de WhatsApp, ela não é válida. Então, esse é um tema que, se eu não me engano, tem repercussão geral reconhecida no Supremo Tribunal Federal, está pendente de julgamento. E eu acho muito interessante esse debate, que se relaciona às buscas virtuais, né? Às averiguações virtuais. Para mim, isso é violação de sigilo das comunicações. Para que um agente do Estado possa ler as conversas que você trocou por meio do seu telefone celular, ele depende de uma autorização judicial, do controle jurisdicional para violação a um direito fundamental seu, que é o direito ao sigilo das comunicações. Essa é uma das linhas de argumentação. A segunda, e também parece muito forte, é que hoje o nosso celular não é apenas e tão somente mais usado para as comunicações. Ele guarda a sua vida privada. Então, na medida em que um agente do Estado, sem autorização judicial, ingressa no seu dispositivo móvel e vasculha a sua vida, ele também viola o seu direito à intimidade, lá no artigo 5º, inciso 10. Então, além da violação ao sigilo das comunicações, também é uma violação ao direito à intimidade.
Portanto, é duplamente inconstitucional. E aí é nulo. Sem dúvida, qualquer... Que partir daí é nulo. Tudo. Então, se ele pegou uma conversa aí, se na prisão em flagrante ele pegou, abriu o celular do cara, nulo, desde o flagrante. Abordou, aí tocou o telefone, a mensagem, extrato, quero ver. Não é obrigado. Aí o cara tá lá, vamos peguei ali, vamos tudo nulo. Tudo ele nulo. foi pra casa do cara, achou uma bolsa com 54 quilos de maconha. Nulo. Mas aconteceu. A minha alegação Tá. finais está. Um ato nulo, Sim. Ele não pode. Contamina todos os atos subsequentes. Não é aquele. Artigo 157, teoria do fruto das árvores da árvore envenenada. É o artigo 157, parágrafo 1º. Tudo que decorreu do ato nulo também é nulo. De acordo com o artigo 157, parágrafo 1º, teoria do fruto da árvore envenenada. Tá bom? Nessa hipótese da busca e apreensão de celular sem ordem judicial ou de vasculhamento de aparelhos eletrônicos sem autorização judicial, para mim há uma violação não só ao sigilo das comunicações, como também à intimidade. Ótimo. Então, o que a gente estava falando mesmo? Notícia de um fato, isso, o inquérito serve para colher elementos suficientes de autoria e materialidade, é isso que significa fumus comissi delicti. Beleza? Pessoal, vamos falar agora um pouquinho das diligências que podem ser realizadas no inquérito, né? Dos atos de investigação do IP. Você é delegado, você acordou lá, foi para sua delegacia, chegou lá, tinha um inquérito para investigar um homicídio. O que você vai fazer? Você tem aí um roteiro previsto no CPP, no seu artigo 7º, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Artigo 6º, né? Tem um rol lá de atividades, de ações, de atos de investigação que essa autoridade policial pode fazer. Como, por exemplo, dirigir-se ao local providenciando para que não se alterem o estado de conservação das coisas até a chegada dos peritos criminais. Super comum aqui em São Paulo, né? Você vê sempre a perícia científica isolando o local dos fatos para fazer a investigação, né? Igual o CSI. Só que não. Do mesmo modo, apreender os objetos que tiverem relação com o fato após liberados pelos peritos criminais. Idem, colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias, e assim sucessivamente. Ouvir as pessoas que presenciaram os fatos, ouvir o próprio investigado, ouvir a vítima e etc. Tá? Os atos de investigação do IP devem estar direcionados ao esclarecimento da possível autoria e materialidade em grau de probabilidade e não em grau de certeza, como eu havia dito a vocês. E aqui, pessoal, um conceito do professor Auri. O inquérito policial é normativamente sumário, como eu havia dito, inclusive com limitação quantitativa ou temporal. Mas, infelizmente, o que sucede na prática é que ele se transforma de fato em um inquérito plenário, exaustivo, que visa um mergulho no fato, que nem sempre a nossa polícia judiciária consegue, tá? A polícia demora excessivamente a investigar e investiga mal, e por atuar mal acaba por alongar excessivamente a investigação. É isso que ocorre na prática. Tá bem, Maria? Ótimo. Estão lá as diligências previstas. Exame do local, apreensão de provas, oitiva do ofendido, testemunha, suspeito, reconhecimento de pessoas e coisas, acareações. Vocês sabem o que são acareações? Acareações, colocar cara a cara, não é isso? Acarear. Eu participei de uma única acareação na minha vida. Entre pai e filho. O pai tinha dado um golpe no filho num cheque de 100 mil reais. E aí, a gente foi fazer a acareação. Eu fui achando que ia ter o UFC, cara. Eu fui preparadíssimo. Cara, eu fui preocupadíssimo para aquilo. E foi uma delegada que colheu a acareação, super espirituosa, ela estava super por dentro do caso e ela conduziu de maneira super serena. Foi tudo bem. Eu estava super preocupado e, no fundo, não aconteceu nada. Respondeu, fomos embora, todo mundo assinou rapidinho e acabou. Diga lá. Nesse caso de pai e filho, aí não pega a escusa absolutória? É possível. É uma das teses que eles estão sustentando. A escusa absolutória é prevista lá no artigo 181 do Código Penal, não é isso? Não há crime patrimonial contra ascendente ou descendente ou colateral em primeiro grau. Não é isso? Ótimo, pessoal. Muito bem.
Além outras diligências, exame de corpo de delito. E aí, pessoal, preciso dizer sobre o exame de corpo de delito que o nosso Código de Processo Penal, lá no artigo 158, determina que quando a infração deixar vestígios, será o quê? Indispensável, circula várias vezes essa palavra, indispensável, o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado, que vai muito na linha da sua pergunta, tinha sua, né? Sobre se a confissão é o suficiente para que sua, Gabriel, né, Gabriel? Ótimo, não é suficiente, tem que ter mais coisa, tá bom? Muito bem, pessoal, o exame de corpo de delito é indispensável, mas em algumas hipóteses pode ser feito indiretamente. Identificação do indiciado pelo processo datiloscópico, pessoal. Lembram-se de quando vocês foram fazer o RG de vocês, que vocês forneceram o seu material datiloscópico? Esse material... Oi? Esse material datiloscópico, ele fica disponível lá no IRGD, né? E o IRGD faz a sua folha de antecedentes criminais. E, com base nisso, o delegado de polícia faz a sua identificação civil. E a sua identificação civil vai aos autos justamente para saber se você responde a outros crimes, por quais crimes você já foi processado, condenado ou absolvido e etc. Tá bom? Os cardápios de fotos que eles têm entre eles, que às vezes mostra para a vítima não lembra quem é e eles vão mostrando as fotos que eles têm na delegacia, né, gente? Maria, sua pergunta é muito interessante. O reconhecimento fotográfico no Brasil é muito mal feito. Se eu não me engano, há 1 ou 2 dispositivos no Código de Processo Penal que trata do reconhecimento de pessoas e coisas. Está lá, entre o artigo 226 e 228. São 3 artiguinhos e são muito insuficientes para um adequado reconhecimento fotográfico. Inclusive, nos Estados Unidos há protocolos extensos sobre o reconhecimento de coisas e pessoas. O falso reconhecimento positivo é uma das principais causas de erro judiciário. Muitas das vezes essas fotos são apresentadas às vítimas de maneira indutiva. Muitas das vezes é uma foto só. Foi ele, né? Né, Maria? Foi ele? Ou a audiência depois também, porque tem vezes que isso. a audiência só mostra fato. Foi ele. Exato. O reconhecimento de coisas e pessoas é péssimo. Tem toda a razão. Mas não é com base nos cadastros do IRGD. Pode até vir a ser, mas em regra o delegado de polícia mantém lá um livro de fotografias de suspeitos, né? A partir de fotos fornecidas por vítimas ou por indicações de desenhos que são feitos dos possíveis suspeitos, enfim. É uma coisa um pouco mais informal, mais caseira, digamos assim. Diga, meu caro, qual que é o seu nome? Everton. Diga lá, Everton. Aí só seria necessário quando não fosse possível identificação civil, né? Porém, eles utilizam isso como regra. O datiloscópico, né? Exatamente. Se o indivíduo está com o RG dele, ele não precisa fazer datiloscópico. Mas todo o processo que a gente pega, principalmente o que infelizmente. É comum. Muito porque essa pessoa vai à delegacia sozinho, sem advogado, né? Ou quando vai, o advogado fica um pouco receoso de comprar uma briga com o delegado ou com o escrivão de polícia, não sabe exatamente o que fazer, o que falar e acaba colhendo o datiloscópico da pessoa. Tá bem? Ótimo. Pessoal, junto com a identificação civil do indiciado, é feito um questionário sobre sua vida pregressa. Quantos filhos, com o que trabalha, como se declara, solteiro, casado, negro, branco, pardo, enfim. Desculpa? Se está arrependido, se já praticou outros crimes, se sim, quais, etc. É um questionário que você vê nos autos de quase todo inquérito policial, né? Ótimo. Além disso, outro ato de investigação que é possível é a reprodução simulada dos fatos, né? Sobre a reprodução simulada dos fatos, o que a gente precisa ter em mente? O acusado é obrigado a participar dessa reprodução? O acusado é obrigado a colaborar com a investigação? Não é. Então, ele não é obrigado a ser um personagem nessa reprodução simulada dos fatos por força do princípio do direito ao silêncio, nemo tenetur sine tegere. Ele não é obrigado a produzir provas contra si. Ele não é obrigado a participar de atos de investigação que
que o delegado queira conduzir. Tá bem? Dúvidas quanto a isso? Ótimo, pessoal. Na sequência, aqui uma observação para vocês. Na fase de investigação, a autoridade policial ainda pode representar por medidas cautelares, como eu havia dito. Medidas cautelares essas que poderão ser de natureza real ou pessoal. Além disso, também pode fazer um pedido de medidas cautelares que sirvam como meios de obtenção de prova, tais como a quebra de sigilo bancário, fiscal, telefônico, telemático, interceptações, buscas e apreensão, além de ação controlada e colaboração premiada, tá bom? Tudo isso está no escopo de uma investigação preliminar. Prisões, sequestro de bens, constrições patrimoniais, quebra de sigilo telefônico e telemático, tudo isso são medidas cautelares, tá bom? Dúvidas? Perguntas? Ótimo. E, obviamente, tudo isso depende de controle jurisdicional. Só o juiz, só o magistrado pode autorizar isso. O delegado não pode fazer uma quebra de sigilo telefônico lá na delegacia dele, tá? Não pode instalar um grampo no telefone de um investigado sem uma autorização judicial. Fazer uma arapongagem com base no equipamento caseiro de um suspeito que ele acha que está cometendo crime, tá bom? Mesma ação controlada? É sério? Mesma ação controlada, tá? Senhor, O agente filtrado. Aqueles equipamentos que eles colocam embaixo do carro do investigado, que fica... Monitorando o seu deslocamento geográfico. Para mim também. Não pode se enquadrar dentro dessa... Sem dúvida alguma. Necessita ter uma autorização judicial para... Exatamente. Depende de autorização judicial, porque afinal de contas, viola o seu direito à intimidade, que é um direito fundamental previsto no artigo 10, no artigo 5º, inciso 10 da Constituição Federal. Tem uns que gravam até o que você fala dentro do carro. É uma escuta telefônica, uma escuta ambiental indevida. Tá bom? Professor, falando de outra espécie de investigação preliminar, no caso da CPI, Tá? eles têm competência de Tem algumas competências. judiciária, né, de juízo, Tem algumas competências especiais, a gente vai falar mais à frente especificamente sobre CPIs, mas sim, eles têm algumas competências, alguns poderes a mais. Tá bom? Perguntas? Ótimo. Pessoal, sobre o limite temporal no inquérito. Primeira coisa, tem que ser concluído com a maior brevidade possível, né? Afinal de contas, ele é sumário, ele é de cognição perfunctória, ele é superficial, só precisa colher os elementos suficientes de autoria e materialidade. Não dá pra ficar investigando até encontrar alguma coisa. Não é assim. Se investigou e não encontrou nada, o que isso significa? Ou que não houve crime, ou que o seu investigado é o quê? Quem diria, hein? Olha só, eu estou investigando um inocente, Betânia. É que muitas das vezes eles não se convencem que aquele investigado é inocente e eles insistem numa investigação por anos a fio, submetendo aquela pessoa a um constrangimento legal, sanável pela via do um de cada vez, habeas corpus. Isso mesmo. Tá bom? Professor, mesmo o indiciamento, ele já, o fato de ter ele como provável vítima já é essa agressão, né? Só que assim, é incrível porque o desindiciamento nunca acontece. É raro. Mesmo por HC, mesmo por pedido. É verdade, sem dúvida, você tem toda a razão, Everton, porque é o seguinte, infelizmente, jurista, né, as pessoas que se pretendem juristas, elas não estão erradas, elas têm posição minoritária. Se ele indiciou aquele cara e não era caso de indiciar, não é porque ele está errado, é porque a posição dele naquele caso ali é uma posição minoritária, sabe? Então ele não volta atrás, é muito difícil ver essas pessoas voltando atrás. Juízes também, dificilmente eles voltam atrás. E delegados também, é a mesma coisa. Houve um indiciamento ilegal, o que você tem que fazer? Isso mesmo, um de cada vez, habeas corpus. Tá bom? Oi? Diga lá. Você também vale para quando é cerceado o direito de defesa? Sem dúvida. Obrigatório. Eu tô com um caso lá que o polícia não quis ouvir Não. o réu. Então não. Não, calma. Ele é réu de fato? Não, ele está sendo investigado ainda. Mas ele é investigado? É investigado. Bom, se ele Mas é... não foi indiciado, né? Como? Não foi indiciado. Então, se ele não foi indiciado, a gente não tem ainda a garantia de que ele é investigado, certo? Só tem um inquérito lá instaurado e tal, da apuração de um fato supostamente
cometido por ele. E ele faltou a um depoimento. É. E a polícia falou, ó, esquece, agora ninguém te ouve mais aqui. Sabe o que eu sugiro? Peticionar nos autos pedindo para ser ouvido. No mínimo ele vai passar o constrangimento de não te ouvir. Porque isso vai ao Ministério Público. E o Ministério Público, antes de formar a sua opinião dele e te oferecer uma denúncia, vai falar, olha, mas esse cara quis ser ouvido e o delegado não quis ouvi-lo? Que estranho. Eu prefiro não ser ouvido. A rigor. Eu, a rigor, prefiro que a investigação passe bem longe de mim. A não ser que eu tenha uma puta boa história e eu já consiga vislumbrar desde logo qual que será a minha estratégia de defesa, então leva esse cara para ser ouvido. Ou faz uma ata notarial junto no inquérito. Entende? Há outros meios. Você pode peticionar nos autos. Crava a sua posição de que você quis ser ouvido, de que você não tem nada a esconder. E se o delegado não quis te ouvir, meu caro, é porque ele já sabe que não é contigo. Você tá pedindo para ser ouvido, o delegado não quer te ouvir, ele não tá nem aí para você. Entendeu? É isso. Ou ele tá muito na maldade querendo mandar esse inquérito para o Ministério Público com todos os elementos indicativos contra ti. Mas é aí que um peticionamento, nesse momento, vai mostrar para o Ministério Público, o Dominus Litis, que na verdade não. Que na verdade, olha, eu tanto sou inocente que eu pedi para ser ouvido. E o delegado não me intimou. E mais que isso, eu compareci espontaneamente à delegacia e não fui atendido. Coloca na petição. Compareceu nesta delegacia de polícia, informou o endereço em que reside, mesmo assim não foi ouvido e jamais recebeu qualquer intimação, de modo que se coloca à disposição desta autoridade policial ou do outro representante do Ministério Público para ser ouvido a qualquer momento, desde que previamente agendado. Ponto final, pede deferimento. Bom trabalho, meu caro. Pessoal, sobre o limite temporal do inquérito, a regra geral, 10 dias réu preso, 30 dias réu solto, artigo 10 do CPP. Todo mundo sabe disso, né? Por que há um prazo diferenciado para réu preso e réu solto? Vocês têm ideia? Vocês conseguem intuir por quê? Primeiro porque, afinal de contas, tem alguém preso, isso tem que voar, né? A liberdade de alguém vale muito, não é, Maria? A gente não pode ficar discutindo o sexo dos anjos enquanto tem alguém preso. Mas mais do que isso, quando há uma decretação de prisão, seja em decorrência de um flagrante ou seja de uma prisão preventiva, é porque alguém falou, olha, tem sim fumus comis delicti. Tanto tem que o cara foi preso em flagrante. Então a materialidade está estampada e a autoria era muito evidente, tanto que ele foi preso. Ou, se foi uma prisão preventiva, ora, um juiz fez o filtro do 312 e 313, percebeu que havia ali os pressupostos requisitos da prisão preventiva, que são exatamente esses: fumus comis delicti periculum libertatis. Quando o juiz percebeu que havia fumus comis delicti periculum libertatis, ele decretou a prisão preventiva. Se ele percebeu isso, é porque não tem muito mais que discutir. 10 dias é mais do que suficiente para encerrar essa investigação. Vocês não concordam comigo? Se não encerra a investigação em 10 dias com o réu preso, o que isso evidencia? Constrangimento legal sanável pela via do habeas corpus. Tá bom? Pessoal, aqui mais uma vez estamos diante da adoção da teoria do não prazo. Prazo sem sanção, nas palavras do professor Auri, é inútil. Claro que se o seu réu está preso e a investigação permanece, das duas uma, ou eles prenderam a pessoa errada, tanto que estão precisando investigar mais e portanto tem que ser solto, ou não havia fumus comis delicti e a prisão é ilegal, ou há fumus comis delicti e tem alguém prevaricando nessa história, seja o delegado, seja o promotor de justiça ou seja o juiz. Portanto, é inquestionável a necessidade da revogação ou até mesmo o relaxamento dessa prisão por excesso de prazo, tá bom? Agora, no caso de réu solto, o que você vai fazer? E aí, o que acontece? O inquérito não acabou em 30 dias, puxa vida, pede uma dilação de prazo. Não acabou mais 30, puxa vida, pede outra dilação de prazo. E agora, na Barra Funda, os inquéritos estão sendo dilatados a cada 60 dias, porque daí volta menos, né? Daí volta menos. O inquérito tá, pra mim 10 anos, aí fica, vai pro DP produtivo.
Fica saindo Então. 9 anos já nessa conversa. O cara tá na rua, mas... Eu acho que é o caso de impetrar um habeas corpus para trancar o inquérito por violação ao princípio da duração razoável do processo. Nem todo ano chama ele, mais ou menos novembro, dezembro, chama ele na delegacia, dá um papel para a delegacia, ó, escreve o que tá escrito aí. Ele escreve, pô, mas não sou eu, pô. Escreve e vai embora. Todo ano, uma vez por ano. Aí tem vendo agora, esse ano deu errado, porque chegou lá, não sabia nem o que estava no inquérito. Também não é incomum. Também não é incomum. Inquéritos têm uma facilidade para assumir que é inacreditável. Isso aí acontece quando é racha e tem vídeo. Como? Desculpa? Quando o fato teve racha de automóvel na rua e porventura tem vídeo. Então o juiz fica pedindo para que esclareça melhor os fatos. Né? Sim, eu entendo. É comum. Fica às vezes o delegado até quer encerrar o negócio, já até relatou, mas ficam pedindo diligências. O Ministério Público está dando cota de diligência. Há 10 anos dando cota de diligência. O que tem que fazer? Habeas corpus. Tá bem? O advogado ganha diligência uma vez por Oi? ano. O advogado ganha diligência uma vez por ano para acompanhar. Não, que isso, gente. Ganhar o caso é muito melhor. Tá bem? Ótimo, pessoal. Para que possa haver a dilação do prazo da investigação, é necessário que existam motivos razoáveis. Por exemplo, um fato de difícil elucidação, um caso em que, evidentemente, o réu esteja solto e que seja de difícil solução, né? Envolve uma complexidade maior. Ora, qual é a complexidade para investigar um fato que teve uma vítima, um agressor com testemunhas oculares? Nenhum, né? Não dá para sustentar um inquérito desse por 9 anos. Dá? É razoável? Não é razoável. Além disso, o ideal, pessoal, é que quando um delegado de polícia remeta os autos ao Ministério Público ou ao juízo com pedido de dilação de prazo, ele narre as diligências feitas e indique as diligências que estão em andamento ou que serão realizadas. Olha que racional, que técnico que se transforma o seu inquérito, porque agora você sabe para onde estamos indo. Né? A Polícia Federal costuma fazer muito isso. A Polícia Civil não faz, só faz um pedido de dilação de prazo para a conclusão das diligências. E acabou. Não fala quais foram as diligências realizadas nos períodos. Até para saber se entre um pedido de dilação de prazo e outro fizeram alguma coisa. Né? Muitas das vezes fica batendo carimbo de dilação de prazo no inquérito por meses e ninguém faz uma diligência naquele inquérito. Isso é um absurdo. Porque afinal de contas, as pessoas precisam trabalhar. Né? E aí eu preciso dizer também que é aquilo que a gente estava conversando antes. A Polícia Judiciária no Brasil não é equipada o suficiente para poder desenvolver as investigações preliminares como deveriam. Tá bom? Ótimo, pessoal. Ainda sobre o limite temporal do inquérito, eu fiz aqui uma tabelinha para vocês conhecerem. De acordo com o Código de Processo Penal, réu solto, o inquérito tem que acabar 30 dias. E a gente acabou de discutir aqui exemplos em que o inquérito durou 9 anos, né? Super próximo de 30 dias. Réu preso 10 dias e o motivo é super compreensível. Afinal de contas, alguém está preso e a liberdade urge sempre. E mais do que isso, se o réu está preso é porque há fumus, comis delicti. Portanto, não há motivo para se discutir tanto. Na Polícia Federal, os prazos são diferenciados. Por quê? Não sei por quê, pessoal. Não tem nenhum motivo. Não vou enganar vocês. Poderia tentar construir algum argumento no sentido, porque os crimes que são de competência federal são crimes mais complexos. Não necessariamente. Mas alguém poderia entender que a lesão a bem jurídico da União demanda um interesse maior e que, portanto, essas investigações podem ter um prazo maior para serem concluídas. Alguma coisa nesse sentido? Daria até para construir, mas... E praticamente, será que é isso mesmo? Será que o prazo para a conclusão dos inquéritos federais são de casos de crimes mais complexos? Pode ser que sim, pode ser que não. Né?
tá bom? No Código de Processo, no Código Penal Militar, solto 40 dias, preso 20 dias. E na Lei de Drogas, a Lei de Drogas é excepcional em quase tudo. Vocês têm isso em mente, pessoal? A Lei 11.343, quase tudo é exceção lá. Aqui, mais uma vez, o limite temporal para a conclusão do inquérito é de 90 dias, prorrogável por mais 90, se o réu estiver solto, e se preso, 30 por mais 30. Professor, se for um tráfico de drogas internacional, Acho que é a mesma coisa. Não me consta um prazo diferenciado para tráfico internacional de drogas. Vocês conhecem? que acumulavam o da lei de drogas como da Polícia Federal. Não, já é um absurdo. Aqui vão aplicar a lei penal especial, né? Aplica-se a lei penal especial. Pessoal, vou pedir só mais 5 minutinhos e a gente acaba, tá bom? Pode ser por hoje, né? Ótimo. Pessoal, quero fazer uma breve diferenciação entre atos de prova e atos de investigação. Não são colhidas provas no inquérito policial, tá? Muito embora o artigo 155 diga o seguinte: o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial. Pronto. Essa redação é linda. A prova é produzida onde? Contraditório judicial. Não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação. Então a gente tem prova é aquilo produzido sob controle jurisdicional, no contraditório, e elementos informativos são aqueles elementos que vêm da investigação preliminar. Ressalvadas as provas cautelares não repetíveis e antecipadas. O problema é o exclusivamente aqui no artigo 155. O juiz não pode fundamentar a condenação exclusivamente nos elementos informativos colhidos no inquérito, mas ele pode usar. Então, todos esses elementos que não são provas acabam aparecendo na sentença. Isso é péssimo. Inclusive, a gente até tem uma pesquisa aí em andamento sobre isso. Tá? Atos de provas, pessoal, estão dirigidos a convencer o juiz da verdade de uma afirmação. A prova é um juízo de cognição exauriente. A prova é produzida por meio de um procedimento plenário. A prova visa a certeza. A prova visa a verdade. E aí tem toda a questão que não existe verdade real. A gente vai falar sobre isso mais à frente. Mas a prova visa garantir uma afirmação nos limites razoáveis da certeza. Tá bom? A prova, pessoal, está a serviço do processo. Integra o processo penal, o procedimento criminal em que alguém se defende de uma acusação formulada contra si. Enquanto que o elemento informativo não. O elemento informativo está em outra dimensão, como a gente já vai ver no próximo slide. Muito bem. As provas dirigem-se a formar um juízo de certeza, tutela de segurança. Aqui eu não tenho probabilidade, aqui eu tenho segurança. Olha que diferente. Não é certeza, não é verdade real, isso não existe. Mas é uma tutela de segurança, tá? E por que é mais seguro? Porque aqui houve um escrutínio à luz do contraditório. Houve um embate de ideias e de teses e de contra-argumentos. E ali emergiu uma segurança, tá? Por isso que servem a sentença. Exige uma estrita observância da publicidade. A prova tem que ser produzida num processo público, enquanto que o inquérito muitas das vezes tramita sob sigilo, né? E, mais do que isso, tem esse efeito da imediação da outra parte. Está sendo sempre escrutinada. Enquanto que no inquérito, muitas das vezes o investigado só descobre que é investigado no final do inquérito, né? Diga lá, meu caro. Professor, a prova, ela, uma vez, quando ela está dando processo, ela não é da defesa nem da acusação. Médium. É do processo. Não. Ou não? Não. Porque eu tive uma aula que você falou isso. Eu sei. Tá tudo bem, calma. Vai ficar tudo bem. Aí o que acontece? Diante desse entendimento aí... Certo. Vamos nessa. Aí dentro disso, fez a audiência. Aí a testemunha, por exemplo, a testemunha da acusação não veio. Aí o promotor, ele resolve declinar aquela testemunha. Tá. E aí só que a defesa
entende que poderia ser ouvida sim para esclarecer algum fato. Perfeito. Por que a defesa não pode insistir? Porque já teve caso de ele querer insistir na oitiva, mas aí o juiz fala, não, mas quem arrolou foi a acusação, você não tem o direito para Então, insistir. o seu ponto é muito interessante. Trata da desistência unilateral de testemunhas. Muitos processualistas atualmente defendem que não seria possível a desistência unilateral de testemunhas justamente porque viola o contraditório e ampla defesa, tá? Mas aí é a desistência unilateral de testemunhas da acusação. Eu, defesa, posso desistir unilateralmente das minhas testemunhas. E por que eu digo isso? Porque quando eu vou montar o meu rol de testemunhas, quando eu vou apresentar minha resposta à acusação, eu tô contando com as do MP. Eu só tenho 8 por fato, correto? Pouco, se for ver é pouco. A depender do fato e da complexidade do fato é pouco. Então o que eu faço? Eu vou arrolar aquelas testemunhas que podem se somar àquelas do Ministério Público em alguma medida. Eu vou arrolar, o meu rol de testemunhas vai ser pautado em alguma medida pelo rol do MP. Eu vou levar testemunhas que em alguma medida podem refutar aquilo que aquelas testemunhas do MP vão dizer. E isso vai evidenciar para o juiz que na verdade eu sou o quê? Inocente. E aí o Ministério Público, numa jogada, vai lá de última hora e retira do processo essa testemunha que ele tinha rolado. De modo que a testemunha que eu estou levando perde o sentido. Mas eu quero ouvir a minha testemunha em confronto com aquela do Ministério Público que vai evidenciar para o juiz que na verdade eu sou inocente. Entendeu? A desistência unilateral de testemunhas viola o contraditório da defesa. É super sustentável, tem alguns poucos precedentes nesse sentido. Mas acontece isso mesmo. As testemunhas comuns e aí isso aí você está protegido. Aí você está irrestritamente protegido. Vale super a pena fazer isso. Tá bom? Arrola como comuns. Mas é isso, deveria ser essa a regra. Mas é que você falou de prova da defesa e prova da acusação, é um terreno pantanoso, tá? Não é porque... É claro que se eu levo uma testemunha, isso fica no processo e está resolvido. Mas se eu levo uma perícia e tal, são situações diferentes. Uma perícia produzida por um membro do Ministério Público lá, nem é perícia porque não foi feita pelo perito oficial, mas é comum os órgãos do Ministério Público produzirem relatórios e tentar ser juntado no processo como prova. Não é. Tá bom? Alguém? Tá. Então, muito bem, pessoal. Atos de prova, falamos bem. Finalmente, atos de investigação para a gente poder ir embora nessa sexta-feira criminal. Atos de investigação, por outro lado, não se referem a uma afirmação, mas a uma hipótese, uma probabilidade, um indício que nos traz verossimilhança do acontecimento ou não de um fato, tá bom? Estão a serviço da investigação preliminar, da CPI, do PAD, da sindicância, do inquérito policial ou do PIC, tá? Esses elementos, esses atos de investigação, esses elementos informativos servem para formar um juízo de probabilidade. Não exigem a estrita observância da publicidade, como eu disse, da contradição ou da imediação pela outra parte. Tudo isso pode ser colhido. O delegado, quando vai ouvir uma testemunha na delegacia, ele intima a defesa? Não tem contradição, não tem imediação. Tá? O delegado ouve sozinho as testemunhas que dizem lá aquilo que o delegado pergunta. Tá? Enquanto que no juízo, não. Em juízo, o juiz ouve a testemunha sobre a imediação das partes, sobre a contradição das partes. O Ministério Público pergunta e a defesa pergunta. É um depoimento que tem uma complexidade maior, que tem um grau de informação maior. Tá bom? Ótimo. Do mesmo modo, os elementos informativos, esses atos de investigação têm como finalidade a opinio delicti, enquanto que a prova tem como finalidade a sentença, né? Instruir a sentença. Além disso, buscam demonstrar a probabilidade do fumus comis delicti, enquanto lá a gente está buscando a inocência ou a culpa de alguém, não é isso? Ainda são voltadas para instruir as medidas cautelares, eventualmente uma quebra de sigilo, uma busca e apreensão ou até mesmo uma prisão preventiva, tá? Enquanto que a sentença tem finalmente como escopo, numa hipótese condenatória, a prisão enquanto pena do indivíduo, tá bom? E finalmente aqui,
podem ser praticadas pelo Ministério Público ou pela Polícia Judiciária. Tá bem, pessoal? Uma última observação do professor Auri: todos os elementos de convicção produzidos ou obtidos no inquérito policial e que se pretenda valorar na sentença devem ser necessariamente repetidos na fase processual. O professor Auri tem uma posição bastante radical que defende a exclusão física do inquérito policial dos autos. De modo que o Ministério Público vai ter que ouvir de novo aquelas testemunhas que foram lá da delegacia, agora em juízo, com a possibilidade da defesa perguntar. Imagine essa hipótese aqui para a gente encerrar. Uma testemunha foi ouvida só na delegacia. Quem fez as perguntas para essa testemunha? Só o delegado. Essa testemunha não entrou no rol de nenhuma defesa e nem da acusação em juízo. Mas o juiz vai usar o depoimento, porque tem uma abertura lá no artigo 155, que foi colhido lá na delegacia. Esse depoimento foi submetido ao contraditório? Nunca. Nunca foi. E aí, isso acaba integrando a sentença. O professor Auri, por isso, defende que essas provas todas têm que ser repetidas em juízo. E mais que isso, o inquérito tem que ser fisicamente excluído dos autos, tá? Exceto, é claro, as provas antecipadas ou irrepetíveis. Pessoal, paramos então em indiciamento. Vamos ver na próxima aula uma alteração legislativa interessante e como a gente pode combater os indiciamentos ilegais com o habeas corpus, tá bom? Muito obrigado, nos vemos na semana que vem e até a próxima.